O ano era 1990 e eu me sentia num momento de glória. Estava empregado em uma importante indústria e era gerente geral de uma fábrica com mais de 500 funcionários e mais de 100 milhões de dólares em vendas anuais. Além do apartamento na cidade, tínhamos uma casa muito bonita à beira do lago, com direito a barco à vela e jet ski. Mas é claro que as coisas não são exatamente como parecem ser. Sem que eu me desse conta, minha família estava se desestruturando. Eu sempre fui o tipo de sujeito feliz e despreocupado, mas agora eu estava apreensivo com praticamente tudo. Apesar do status e de todo o bem-estar que tinha, por dentro eu era só tumulto e conflito. Mas era orgulhoso demais para dividir meus problemas com os outros. Resolvi disfarçar, tentando enganar a todos. Muito angustiada, minha esposa sugeriu que eu conversasse com o pastor da nossa igreja. O pastor sugeriu que eu me afastasse durante alguns dias e fosse para um mosteiro, para tentar refletir e pôr as coisas em ordem. O pessoal da minha empresa concordou e me aconselharam a entrar em um treinamento para lapidar e reavaliar as minhas habilidades como gestor. Ouvi aquilo sem dar maior importância e certo de que jamais seguiria aquela sugestão. Mas eu fui à igreja e quando estava saindo de lá, o pastor me disse que um dos frades desse mosteiro era Leonard Hoffman, um ex-executivo de uma das maiores empresas dos Estados Unidos. Aquilo chamou minha atenção. Eu sempre quis saber o que tinha acontecido com o lendário Len Hoffman. Essas são as palavras de John Daly, o personagem principal de um dos maiores clássicos da literatura sobre negócios e empreendedorismo. E se você quer descobrir o que aconteceu com John nos 7 dias que ele passou nesse mosteiro, fica ligado, porque está começando o Resumo Cast. E nesse episódio, vamos falar sobre liderança e gestão de pessoas. Inovação, negócios, desenvolvimento humano. Não é só um resumo de livro. A equipe de leitores mais crítica do Brasil vai trazer agora grandes ideias para empreendedores. Você está na 3ª temporada do Resumo Cast e dentro de alguns minutos vai se tornar um ser humano melhor. O livro Monge e o Executivo foi publicado pela primeira vez em 1989. O autor é James Hunter, consultor-chefe da JD Associados, uma empresa de consultoria de relações de trabalho e treinamento. Com mais de 20 anos de experiência, Hunter é muito solicitado como instrutor e palestrante, principalmente nas áreas de liderança funcional e organização de grupos comunitários. E hoje estou eu, Rafael Pires, mais Arnaldo Neto, estamos com uma convidada especial, que é a Simone Casas, especialista em liderança, com mais de 12 anos de experiência como mentora de líderes. Sem demora, vamos para a ideia central desse livro. Bom, para Simone Casas, direto do Acre, em Rio Branco. Gente, a ideia central do livro está totalmente sim conectada com esse amor que Arnaldo deixou claro e, assim, foi o que muito me tocou. Mas é uma história que se concentra no personagem fictício de John Daly, gerente de uma fábrica que acreditava ter uma vida perfeita, até se deparar com problemas na sua vida pessoal e profissional. E olha, o que me chama a atenção, em busca de um direcionamento, humildade, para conseguir solucionar tais problemas, John resolve ir a um mosteiro cristão e ele encontra Simeão. Simeão, um nome que o assombrava em seus sonhos há 25 anos. E a história, o decorrer da leitura, está claramente conectado à lenda dos negócios, onde, para mim, é o monge do título Leonard Hoffman, aquele executivo admirado por gerações e respeitado por salvar a empresa Atlantic Southwest Airlines, que enfrentava aí um prejuízo de mais de $1,5 bilhão nos anos anteriores à sua chegada. Boa, Rafa. Para mim, Arnaldo Neto, diretamente do Rio de Janeiro, a ideia central desse livro é a seguinte. Através de uma cativante fábula de um executivo que vai passar uma semana inteira em um retiro espiritual, o autor James Hunter nos dá uma aula do que é liderança servidora
e nos mostra que o caminho para atingi-la é praticar o amor. Isso mesmo que eu disse, praticar o amor, que segundo o autor não é um sentimento abstrato, mas sim um verbo que deve ser praticado com ações constantes. Ligando minha nave por aqui em São Paulo, eu sou Rafael Pires e, na minha opinião, a ideia central desse livro é que líderes que extraem grandes resultados de suas equipes são aqueles que desenvolvem as qualidades de um líder servidor. Nesse livro, o autor traz dicas básicas que todo líder deve prestar atenção. Bom, vocês escutaram aí, na minha definição da ideia central, na da Simone, do Rafa, nós três falamos sobre liderança. Talvez seja o tema mais falado ao longo do livro. Mas para eu te falar o que é liderança, primeiro eu tenho que te falar o que não é liderança. Liderar não é gerenciar. Olha só que interessante. Gerenciar são as coisas que você faz, como planejar, fazer orçamentos, organizar suas táticas e estratégias. Você pode ser um grande gerente e um péssimo líder. Eu aposto que você já deve ter conhecido várias pessoas, vários líderes, vários exemplos, até famosos, que eram ótimos gerentes, que conseguiam resolver problemas, fazer planilhas, mas que na hora de liderar, não conseguiam. Então, só para deixar bem claro, você pode ser um ótimo gerente, mas se ninguém estiver te seguindo, você não é um líder. Exemplos clássicos que o autor cita aqui, Winston Churchill, Ronald Reagan, não eram bons gerentes organizados, ali sistemáticos, mas sabiam inspirar e influenciar pessoas para a ação. Ou seja, consequentemente, eram líderes. E essa é a essência da liderança, influenciar para o bem, inspirar. Então, gerenciamento é o que você faz. Liderança é a pessoa que você é e a influência que você gera para impactar as pessoas com quem você está em contato. Basicamente, liderança é um sinônimo de influência. E quando a influência ela é usada para o bem, ela se torna inspiração. Resumindo isso tudo, nas palavras do autor, liderança é simplesmente a habilidade de influenciar pessoas para trabalhar com entusiasmo no caminho de metas definidas para o bem comum. E bom, legal, já entendeu o que é liderança, né? Mas talvez você esteja se perguntando agora, caraca, eu sou ou não sou líder? Eu nasci líder, será que eu posso me tornar um líder? E aí eu já magicamente faço aqui um link com um capítulo recente, Mindset, do Mindset de crescimento e do Mindset fixo. Se você estiver pensando, caramba, eu não nasci um líder, eu nunca vou ser um líder, seu Mindset é fixo, esquece isso. Nosso Mindset do Resumo Cast é de crescimento. Liderança pode ser treinada, você pode se tornar um líder, o autor garante isso. E dá um exemplo citando outro livro que eu amo, que é o Em Busca do Sentido, do Viktor Frankl. Ele dá o exemplo de que as pessoas ali, no que o Viktor Frankl mostra no livro, né, que é o terror que aconteceu no Holocausto em Auschwitz, algumas pessoas sobreviveram e outras não. O que isso tem a ver com liderança ser ou não algo que você pode adquirir ou não? Olha, aquelas pessoas que estavam ali no Holocausto, eu acho que realmente sucumbiram, talvez não conseguiram reagir da maneira certa àquele terror, mas outras conseguiram. Então, olha só, as condições foram as mesmas. Algumas pessoas conseguiram diante do que elas pensaram e outras não. Então, o seu pensamento pode sim te tornar um líder. James Hunter disse isso, Carol Dweck disse isso, Viktor Frankl disse isso. Resumindo tudo isso, gente, liderança é o que você faz para influenciar as pessoas positivamente no caminho do bem. É inspirar. E você, mesmo que não seja, pode se tornar um líder. E se você escutar com muito carinho esse episódio, até o final, você vai se tornar isso com certeza. Sabe, Arnaldo, você falando agora sobre liderança, explicou muito bem o que é liderança. E quando a gente fala sobre liderança, não tem como existir liderança sem falarmos sobre relacionamento, né? Ser um líder envolve se relacionar com pessoas. Ser um homo sapiens, enquanto não somos homodeuses, envolve se relacionar com pessoas. E eu queria ouvir a opinião da Simone. Como que a gente sabe que existe um problema de relacionamento na nossa equipe? Uau, olha só, relacionamento é algo que me instiga muito e me faz ler o livro Monge Executivo várias vezes. Por quê? Qual o maior problema de relacionamento, na minha opinião, hoje? É você e eu não buscarmos o autoconhecimento. O maior problema do relacionamento é, de fato, você não saber
quem você é. Quem é essa pessoa incrível que existe aqui e que precisa se relacionar com os outros? Uma coisa, Rafael, que me dá muita força todos os dias é entender o meu porquê. Como diz o sábio Arnaldo Neto, identifique o seu propósito e isso te fará relacionar com pessoas todos os dias muito melhor. Uma vez que você se respeita, que você se compreende e que você faz essa conexão entre você, as tuas vontades, necessidades e aquilo que você quer alcançar. Muito bom. Complementando o que o autor traz no livro aqui, ele diz o seguinte: agitação, transferências, greves, moral baixa, confiança baixa, baixo nível de compromisso são alguns dos sintomas aí de problema de relacionamento dentro de uma equipe. Quer dizer que as necessidades legítimas dos empregados, dos colaboradores, não estão sendo satisfeitas. E aí eu falo para você, pergunto para você, Arnaldo, existe aí uma diferença entre o que é servir, né? A gente fala, o monge executivo fala muito sobre a liderança servidora, sobre ser um líder servidor, que o líder servidor, ele realmente é um líder e ele também consegue resolver problemas de relacionamento e muitas vezes evitar esses problemas. Como consequência boa disso, ele tem produtividade alta, altos retornos financeiros e também emocionais ali de relacionamentos dentro da equipe. Mas o que é então servir, Arnaldo? Muito bom, Rafa. O título do livro em inglês, Monge Executivo, não é The Monk and the Executive, não. O nome dele em inglês é The Servant, ou seja, o servidor. Então o autor traz o tempo todo essa ideia de servir o servidor, e aí ele define, de fato, o que é isso. Segundo ele, você ser um líder servidor é simplesmente você identificar e entregar o que os seus liderados mais precisam. E aí talvez você pense assim, caramba, então será que eu vou ser aquele chefe banana que dá tudo para os funcionários, colaboradores, folga, aumento? Não. Olha só, tem uma diferença muito clara entre o que seus funcionários, colaboradores ou até familiares, seja você um líder de família, precisam e querem. E aí entra, para mim, o duelo-chave do livro, que é necessidade versus vontade. Muitas vezes, o que você precisa pode não ser o que você quer. Isso é muito claro com colaboradores e, inclusive, crianças. Olha só que exemplo bacana. Pode ser que algum dos seus colaboradores te peça o seguinte: eu queria tirar folga na sexta-feira. Ou pode ser que, eventualmente, um filho seu, um adolescente, fala: eu quero ficar fora de casa até, 3 da manhã. Aquilo é uma vontade. E se você simplesmente seguir aquela vontade sem se questionar qual é a necessidade que está por trás daquilo, você não vai estar sendo um bom líder, você vai estar mimando as pessoas. Então, entenda qual é a necessidade por trás de uma vontade e atenda sim aquela necessidade e não a vontade. Mas, Arnaldo, como é que eu sei se há uma vontade ou uma necessidade? Segundo o autor, muito simples, tá? Você entende que é uma necessidade quando aquilo beneficia a pessoa e não prejudica ninguém. Quando é uma vontade, pode ser algo um pouco mais egoísta, que beneficia aquela pessoa de maneira isolada com o resto, seja numa família ou num grupo. Além disso tudo que eu falei, tem a famosa regra de ouro, que é o que o autor chama, que fala que é a regra mais simples no caminho da liderança. É você fazer com as pessoas o que você gostaria que fizessem com você. Então, se você está com dificuldade de entender uma necessidade do seu cliente, do seu colaborador, do seu filho, pense nas suas necessidades. O que você precisa? Você é uma pessoa e você está rodeado de pessoas. Essas pessoas não são tão diferentes assim, então entregue para elas o que você gostaria de receber. Resumindo, o líder servidor, o servidor, é aquele que entrega para as pessoas o que elas precisam. O que elas precisam e não o que elas querem. A diferença é que o que você precisa é algo que não prejudica o grupo e às vezes o que você quer é algo um pouco mais egoísta. Mais uma dica: se você não sabe o que alguém precisa, pense, o que eu preciso? E eventualmente traga aquilo, leve aquilo para outras pessoas. E eu tenho certeza que com tudo isso você vai se tornar um excelente líder servidor, seja no trabalho, em casa, com os amigos ou aonde você quiser. Show, hein? Que show! É de arrepiar, Arnaldo. E aí eu lembrei
de um livro que eu li agora, há pouco tempo, do John Baldoni. John Baldoni é um empresário, coach, escritor e tem algumas publicações na Forbes. Ele disse o seguinte sobre liderança. Ele falou assim: liderança é uma super jornada que começa na linha de partida, que é você. E aí eu me volto um pouquinho aqui, Rafa, lá para a página 40 do livro, quando você trouxe relacionamentos, e eu não podia deixar passar essa oportunidade, porque quando o Hunter, ele traz ali um ingrediente importantíssimo nos relacionamentos, para que os relacionamentos sejam bem-sucedidos, tem tudo a ver, e se conecta com essa frase do John Baldoni, que é a confiança. A confiança, que, como diz James Hunter no livro, é a cola que gruda os relacionamentos. Legal, então o que vocês acabaram de falar sobre liderança servidora, ser um líder servidor. Como que eu sei se eu sou ou não um líder servidor? O James Hunter traz no livro aqui um teste definitivo da liderança, que é o quê? Saber se depois de algum tempo sobre o seu comando, as pessoas estão melhores, se elas saem melhores dessa experiência do que elas eram antes. E parece que tem aí mais 8 dicas. E tem mesmo, hein, Rafa? Olha só, fazendo uma autoanálise depois dessa nova leitura do Monge Executivo, eu trouxe aqui uma dica bacana. Primeiro, pergunte a você mesmo: você tem valorizado ideias e opiniões? De 0 a 10, quanto que você se pontuaria nesse item? No próximo item, você satisfaz as necessidades de sua equipe? Você costuma colocar-se no lugar das pessoas de fato? Você apoia e incentiva as pessoas com as suas ideias, com os seus projetos? Você se habilita em ajudar sempre que pode, sempre que é necessário? O líder servidor, ele reconhece e valoriza. Qual sua pontuação nesse item? Você possui poder e persuasão dentro da sua equipe, dentro do seu time? E o último item, você tem agregado valor a essa equipe, a este time? O líder servidor, ele traz esses 8 itens de forma bem acentuadas. Então, vai ficando a dica para você que quer saber se realmente você é um líder servidor, se você tem trabalhado essa habilidade de liderança, porque é uma habilidade, ela pode ser desenvolvida, não é isso, Rafael? Sabe, Simone, você falando essas perguntas, eu comecei a refletir aqui sobre, como é importante nessa responsabilidade que as pessoas assumem quando são líderes. Ouvinte do Resumo Cast, pare e pense no seguinte: os empregados, seus colaboradores, pessoal da sua equipe, eles passam a metade do dia praticamente trabalhando e vivendo no ambiente que vocês criam como líderes, a não ser que vocês tenham uma empresa 100% remota. Mesmo assim, vocês vão passar boa parte do dia de vocês trabalhando naquele negócio. Os líderes que não estiverem atentos a essas dicas e essas perguntas, que não estiverem dispostos a mudar, a amadurecer e se atualizar com as mudanças que estão aí em curso no mundo todo, mudança a cada momento, cada vez mais rápidas, essa é a única certeza da vida, que tudo vai mudar, tudo muda, esses líderes estarão se prejudicando e eles podem, como consequência disso, colocar em risco as suas empresas, os seus negócios. Lembre-se, sempre que 2 ou mais pessoas se reúnem com um propósito, há uma oportunidade de exercer a liderança. Mas se liderar é influenciar os outros, Arnaldo, como que eu desenvolvo essa influência? Rafa, você desenvolve essa influência quando você usa, ao invés de poder, autoridade. Outra confusão muito comum que acontece é o autor, ele é categórico. Ele fala o seguinte, você usa o poder quando você usa a habilidade de forçar ou obrigar alguém a fazer alguma coisa, mesmo que essas pessoas não escolhessem aquilo se não fosse pela sua ordem, né? Então é aquilo ali, se você não fizer isso, vai acontecer isso. Se você não fizer isso, você tá isso. Então, esse tipo de fala, esse tipo de ordem, isso está mais relacionado a poder. Já do outro lado, tem a autoridade, que é aquela habilidade muito mais sensível
de você influenciar as pessoas a fazerem por conta própria, por vontade própria, o que elas escolheram fazer de acordo com a sua inspiração, tá? E aí uma grande maneira de você entender se você é um líder que está usando ali o poder ou sua autoridade é como elas se comportam na sua ausência. Porque, eventualmente, o poder na sua ausência não vai permanecer. Você não vai estar ali para punir. E aí o que acontece? Quando você sai de sala, será que os seus colaboradores entram no Instagram e não querem nem saber do seu trabalho, da sua empresa? Ou será que quando você sai de sala, eles continuam trabalhando em prol de um propósito maior? Se você lidera por autoridade e por propósito, as pessoas, independente de você estar lá ou não, elas continuam ali porque elas acreditam em você e na sua causa. Se você trabalha com poder, basta você sair de cena que vira tudo uma algazarra. Então, aqui a ordem, aqui a dica é a seguinte: seja um líder por inspiração, por propósito e por autoridade ao invés de poder. Que as pessoas vão te seguir porque elas querem e vão continuar o seu legado mesmo na sua ausência. Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil. Então, gente, uma coisa que é muito, muito bacana de pensar sobre poder e autoridade é que quando eu lidero com o poder, eu preciso entender que, além de ser a capacidade de obrigar as pessoas, não é? Eu começo a corroer as relações. E um exemplo disso é quando eu utilizo a minha posição como instrumento de força, por exemplo, que eu enfraqueço 3 coisas. O meu eu, porque eu não desenvolvo a minha autoridade. A outra pessoa, porque ela se torna codependente do meu uso de autoridade. E, principalmente, a qualidade das relações, porque eu nunca vou desenvolver franqueza e confiança autêntica. E olha que coisa forte isso, gente! Hoje, nós precisamos entender essa sutil diferença entre poder e autoridade. Bacana quando se trabalha a autoridade, essa habilidade de levar as pessoas a fazerem as coisas porque elas têm vontade. E eu costumo dizer que quem tem autoridade tem força de caráter. Vamos lá, porque uma coisa que o James Hunter deixa claro, ele deixa bem claro no livro, que tanto o poder, tanto pelo lado do poder como pelo lado da autoridade, você como líder, você consegue aquilo que você quer, que é o funcionário corresponder ali às expectativas, enfim, dos desempenhos e tudo mais que você precisa fazer para alcançar os objetivos. Mas, aí eu pergunto, existem vezes, então, que a gente deve exercer o poder, Simone? Tem algum exemplo em que é necessário exercer o poder e deixar a autoridade de lado ou não? Ou é 100% sempre no lado da autoridade? Então, é óbvio que quando eu penso em poder e autoridade, eu tenho que lembrar, né, lá como que isso vai funcionar diante da minha equipe. Se eu tenho uma equipe que merece, em alguns momentos, ser chamada pelo poder, eu vou fazer isso, tá? Eu vou fazer isso porque eu preciso de respostas, eu preciso de resultados. E existem alguns momentos dentro da gestão que só com a autoridade a resposta não vai vir no time, entende? Então, assim, dentro dessa diferença grande, dessa faculdade que é o poder e da habilidade que é a autoridade, em alguns momentos, sim, Rafael, eu preciso usar o poder. O James Hunter, vou colocar um outro exemplo aqui que ele traz no livro. Por exemplo, numa situação que você precisa, de repente, demitir um colaborador que não está correspondendo a esses resultados que você falou, Simone. Nesse caso também, né? Não tem como você ficar no lado da autoridade. Você vai precisar ali exercer a sua cartada, né? O seu poder para demitir, para despedir esse colaborador ali que, no caso, é ruim para sua equipe, ruim para a empresa. Bom, galera, vamos lá. A gente falou aqui de servir, de liderar, de autoridade ao invés de poder. A gente falou aqui de você conseguir corresponder às necessidades dos seus colaboradores ou familiares ao invés de simplesmente vontades. E tudo isso tem a ver com propósito, né? Se você quer ser um líder, você tem que liderar por propósito. Se você quer servir a uma causa, isso está relacionado ao seu propósito. Propósito, propósito, propósito. A palavrinha da moda. E talvez aí você se pergunte, tá bom, gente, já entendi
Mas e se eu não sei qual é o meu propósito? Acho que temos uma solução bem bacana para vocês. A gente percebeu que muitos ouvintes nossos estavam falando sobre propósito, pedindo dicas sobre propósito, e aí montamos um curso incrível para vocês. Detalhe, só em áudio, com 66 perguntas para você responder uma por dia ao longo de 2 meses e não só encontrar o seu propósito, mas também vencer os medos de tornar ele real e também empreender se baseando nessa grande causa, nessa missão. Então, se você quer fazer esse curso para poder empreender com impacto e ter mais clareza do seu propósito, da sua grande missão, basta você entrar em resumocast.com.br/propósito que você vai ter mais informações sobre esse curso maravilhoso que eu fiz com muito carinho para vocês. Detalhe, além do curso com as 66 perguntas inéditas, você vai ter todo um workshop que eu fiz com Gustavo Carriconde sobre a descoberta do propósito dele e 2 masterclasses comigo ao vivo para tirar dúvidas. Resumindo, 66 perguntas para você ao longo de 2 meses responder uma por dia, encontrar o seu propósito e empreender a partir disso, e obviamente esse bônus maravilhoso. Para isso, entra em resumocast.com.br/propósito e vê os próximos passos que eu te espero com muito carinho para viver de propósito, liderar, empreender e tudo mais. Muito bom, Arnaldo. E quando você falou agora sobre propósito, logo lembrei, né? Tô com o livro aqui aberto aqui. E olha só a parte que eu tô aberta. Onde ele fala sobre amor, que é um dos conceitos principais aqui também, que me chamou bastante atenção no livro Monge Executivo. E amor tá totalmente relacionado com propósito, né, Arnaldo? Quando a gente sabe o nosso propósito, aquilo que a gente faz com muito mais amor também. Arnaldo, o James Hunter traz aqui que existem aí alguns tipos de amor. Explica isso melhor pra gente. Rafa, isso é muito legal. Olha só, eu tô um pouco musical hoje, tá? E aí tem a música do John Mayer, Rafa conhece com certeza, Simone deve conhecer, um músico americano, chama-se Love is a Verb, Amor é um Verbo. Eu nunca tinha entendido aquela música do John Mayer. E aí quando eu li esse livro, eu finalmente entendi essa história. O que o autor fala é o seguinte: esquece essa história de eu sinto amor, amor é algo abstrato. Ah, por que você tá com ela? Porque eu amo ela. Como assim você ama ela? Ah, não sei explicar, amor é um sentimento. Esquece isso tudo. Amor é um verbo que deve ser praticado. E segundo o James Hunter, você ama através de gentileza, humildade, respeito, altruísmo, perdão, honestidade e compromisso. Então vou te explicar como é que você faz cada uma dessas coisas para que você possa finalmente praticar o amor. Lembrando, amor é um verbo que deve ser praticado. Então, a gentileza é tratar os outros bem e se interessar pelos outros. A humildade é aquele comportamento autêntico, sem complexo de inferioridade. O respeito é tratar as pessoas com a devida importância e construir uma relação de confiança. O altruísmo é atender às necessidades legítimas dos outros. O perdão é tolerar as imperfeições das pessoas. A honestidade é não tentar enganar ninguém. O compromisso é ter coragem moral de fazer a coisa certa e ter lealdade sempre. Se você quer saber se você ama alguém, é simples. É só você ver se você tem esses comportamentos perante aquela pessoa, seja um companheiro, companheira, familiar, colaborador. Eu nunca me esqueço, Rafa. Eu estava no Método CIS, eu falo muito sobre isso em 2017, quando eu conheci inclusive o Resumo Cash, e o Paulo Vieira fala o seguinte: você quer amar a sua esposa? Então vai lá e ama. E o livro dá esse exemplo, né? Que se você de fato escolher amar a sua esposa com atitudes, consequentemente você vai passar a sentir aquilo. Então não é assim, eu não amo ela porque amor é uma coisa que é como se fosse um download que desce no meu peito. Não, amor é atitude. Então pega essas atitudes que a gente falou, gentileza, humildade, respeito, altruísmo, perdão, honestidade e compromisso, e ame na prática, ame diariamente, ame com esforço e pare de dar desculpas. Resumo Cast, livros para empreendedores. Uau, isso é forte, hein? Uau, isso é muito forte. Me lembrou ali na página 45, quando o Simeão, ele tá tendo uma conversa ali de feedback sobre como foi o dia anterior, e ele fala sobre paradigmas, Arnaldo. E eu entendo hoje, tratando com pessoas e lidando com pessoas, que temos que fazer exatamente como Simeão indicou ali, quando ele falou ali para um dos
um dos colegas de sala de John Daly, naquele momento ali no mosteiro. Ele falou: talvez você tenha que desafiar algum de seus velhos paradigmas, soldado. E ele traz claramente que paradigma, ele é uma palavra que são padrões psicológicos, modelos ou mapas mentais que usamos para navegar em nossas vidas. E, Arnaldo, existem vários padrões instalados aí que somente na definição de um propósito as pessoas começam a entender o que de fato é esse amor. Esse amor que em grego significa ágape, que quer dizer escolha, que quer dizer eu posso escolher me comportar de forma diferente com alguém, porque esse ágape, ele significa algo tão grande, tão mais profundo do que simplesmente esse amor que as pessoas levam muito para o lado sentimental da coisa, não é? Então eu não podia deixar passar essa deixa, não é? Para falar, claro, sobre quebrar paradigmas, sobre identificar os seus propósitos e ser uma pessoa que escolhe tratar o outro de forma diferente, tratar a sua equipe de forma diferente, agir de forma positiva, de forma a potencializar o que existe melhor nas pessoas. De fato, amando-as e respeitando, colocando todos esses itens que foram muito bem trabalhados por você, não é? De uma forma prática. Então, eu acredito que o Hunter, ele foi muito feliz quando ele trouxe e enfatizou o amor como sendo uma das principais qualidades, habilidades para transformar uma liderança. Olha só que legal, e nessa jornada, né, que a gente está aqui, praticamente um workshop sobre liderança, de acordo com os ensinamentos do James Hunter, a gente já passou por liderança, a gente já passou por autoridade, sabe que o poder não é legal, e sim a autoridade. Falamos sobre o serviço, ser o líder, servidor. Acabamos de falar agora sobre o amor. E eu sei de uma coisa, que conforme a gente vai mudando esses conceitos, quebrando esses paradigmas, essa transformação, ela vai impactar diretamente no nosso caráter. Muito bom, Rafa. E aí você falou de caráter, mas para você saber se isso vai impactar ou não o seu caráter, você tem que saber o que é caráter, né? E eu falei que eu tô musical hoje, tá? Inclusive, gente, tá rolando aqui nas internas, antes da gente dar o play na gravação, a gente começa o episódio com uma música aí. Você dá só uma dica, que é do Rapa, pra botar a gente lá no alto com energia. Depois vocês comentam aí no Instagram pra ver se vocês adivinham qual é. Mas tem a ver com começar um show. Será que vocês sabem? Eu acho que sim. Mas voltando pro que é caráter, e porque eu falei que eu tô musical hoje, quem conhece aquela música do Capital Inicial? Eu vou cantar mal aqui, tá? Mas vamos lá, vale o exemplo. O que você faz quando ninguém te vê fazendo? Rafa agora tá se mexendo na cadeira aqui, se contorcendo com a minha afinação. Se fosse The Voice, ele não viraria. Mas isso é caráter. O que você faz quando ninguém te vê fazendo. A pessoa que você é no escuro quando ninguém está olhando. Caráter é fazer a coisa certa, vencer as batalhas na sua mente, mesmo quando o seu desejo te pede para fazer uma coisa, mas você dá um passo atrás e fala: isso é errado, eu não vou fazer isso. Essa é a definição do que é caráter. Eu tenho certeza que você nunca vai esquecer, depois dessa tosca cantoria que eu fiz de Capital Inicial, Dinheiro Preto. Me perdoe, mas vale o exemplo. Agora, Rafa, se o que é caráter o pessoal já entendeu, quais são as qualidades de caráter dos bons líderes? Ô Arnaldo, você sabe que no livro, né, essas aulas todas aí que esse pessoal, esse grupo teve no mosteiro com o grande Simeão, que a Simone vem falando, essas aulas no mosteiro revelaram as principais qualidades de um líder que marca a vida das pessoas. Então vamos lá, o Simeão chegou no momento que ele pediu ali para as pessoas que estavam ali naquela semana que eles passaram juntos no mosteiro, o Simeão ele foi lá pro quadro e ele pediu a lista. Ele colocou ali cada pessoa para que elas identificassem quais qualidades, né, listassem
colocassem num papel quais qualidades de caráter aquele líder, né, um bom líder, pensar no líder dos sonhos dessas pessoas. Quais qualidades esses líderes dos sonhos tinham? E aí ele foi pro quadro, o Simeão foi lá, começou a escrever, começou a pedir para cada um falar quais qualidades tinham ali naquela lista. E olha só que interessante, ele viu que existia uma semelhança entre as listas. Então, a maioria das pessoas colocou coisas parecidas, né, bem parecidas ou similares, como mais ou menos isso, ó: honestidade, confiabilidade, bom exemplo, cuidado, compromisso, bom ouvinte, conquistava a confiança das pessoas, tratava as pessoas com respeito, encorajava as pessoas, atitude positiva e com entusiasmo, e também gostava das pessoas. Ou seja, olha só que interessante, a gente falou que o amor, ele não é um sentimento, ele é um comportamento. E todas essas qualidades que eu falei aqui agora, que estão aqui no livro, que foi lá o Simeão que foi lá e escreveu, que as pessoas falaram pra ele, todas essas qualidades são comportamentos. E comportamento, vale lembrar, é escolha. Então, ou seja, dessas qualidades que eu falei aqui, ou então para você agora, ouvinte do Resumo Cast, quando você tiver um momento, depois volta esse episódio, se não conseguir agora, não tem problema. Coloca aí 10 qualidades dos líderes dos seus sonhos, né? Pega os líderes, os maiores líderes que você acha que tem na história da humanidade. Lista 10 qualidades no total. E aí eu pergunto pra você, quantas dessas 10 qualidades, desses comportamentos que você agora já sabe que é um comportamento, quantas você tá exibindo agora na sua vida? Quantos você tá praticando? Se você fizer essa pergunta para as pessoas ao seu redor, para os colaboradores da sua equipe, eles vão listar essas qualidades dos sonhos que está na sua lista? Isso já dá para entender, para você entender onde você está e para onde você deve ir. Meu Deus, que forte! Inclusive, Rafael, eu não posso deixar passar essa oportunidade porque tem um autor que é o Daniel Goleman, que inclusive Resumo Cast já trouxe esse livro de uma forma maravilhosa. Hashtag fica a dica aí para os nossos ouvintes, mas Goleman, ele disse em um livro dele de inteligência emocional, a teoria revolucionária, que a palavra caráter define inteligência emocional. Olha que bacana isso! E eu gosto demais disso, porque quando eu penso em propósito, quando eu penso em todas essas qualidades de caráter, eu penso que a palavra que define inteligência emocional é o caráter. Então, vai ficando a dica para você que quer se aprofundar ainda mais no conhecimento dessas habilidades de liderança. Muito bom, Simone. Olha só. Você que está escutando agora, eu te conheço. Eu sei que você está aí ou lavando a louça, ou tomando banho com aquele fone maravilhoso à prova d'água, ou você está treinando, eventualmente comendo alguma coisa, indo para o trabalho, seja de carro, ou a pé, ou andando. Então, olha só. Se você, por acaso, já chegou no teu destino ou terminou de lavar a louça, lava mais um pouquinho, dá mais uma voltinha no quarteirão, porque no final desse episódio tem um desafio que você não pode perder. Se por um acaso você tem que parar agora, não esquece de voltar para esse ponto e escutar até o final. Mais uma vez, o desafio do final de hoje é o mais impactante que já fizemos. Então, fica com a gente. Bom, galera, olha só. Já conceituamos aqui. Olha que beleza. Liderança, serviço, necessidade, vontade, poder, autoridade, caráter. Conseguimos aqui fazer mais uma vez um episódio muito prático, praticamente um workshop. Mais duas palavrinhas que geram muita confusão aí e que o autor também define muito bem são felicidade e alegria. Eu vou ter que mais uma vez aqui recorrer ao meu inglês para usar aqui uma associação que ele faz que no português não é muito possível, tá? Mas em inglês, felicidade é happiness. E o que ele fala é que happiness, felicidade, tem a ver com happening, com acontecimentos. E quando você baseia a sua vida em uma busca por felicidade, você fica à mercê de acontecimentos. Quando você baseia a sua vida em happiness, você fica à mercê de happenings. Então, mais uma vez,
Quando você baseia a sua vida em felicidade, você fica à mercê de acontecimentos que você não consegue controlar. Tá chovendo hoje, tô triste, tá sol, tô feliz. É isso que você quer? Acho que não. Isso também não tem a ver com a inteligência emocional que a Simone trouxe aqui anteriormente. E aí, o que muitos líderes históricos como Buda, Jesus, Gandhi e Martin Luther King falam para você buscar, ao invés da felicidade, é a alegria. É aquela coisa interna que independe dos fluxos naturais de chuva, sol, trânsito, fluxo livre, não importa. A alegria é algo interno. Então, não condicione a sua felicidade a acontecimentos. Não condicione a sua happiness a happenings. Mas sim tem aquela alegria interna que independe de tudo. E aí sim, com essa alegria, você consegue se tornar o líder servidor que o James Hunter fala tanto no livro. Uma coisa que eu acho que vale a pena falar, e até uma dúvida, mas o livro ele resolveu bem essa dúvida minha, porque a gente falou aqui sobre influenciar pessoas, né? Então, ou seja, o líder servidor, ele influencia as pessoas, né? Ele não é aquele que manda, obedece. É bem diferente disso, e a gente contou aqui várias dicas e todos os insights que estão aqui no livro. E aí eu pergunto, a gente sabe hoje em dia que o dinheiro ele também influencia muito, inclusive pessoas. E o autor ele traz ali no livro, né, essa comparação entre dinheiro ou elogio. E aí eu quero perguntar para Simone, dinheiro ou elogio, quem ganha na hora de influenciar as pessoas? Bom, Rafael, vamos lá. Dinheiro ou elogio? Eu influencio muito mais a partir dos elogios. Sabe por quê? Eu e você, nosso cérebro, foram programados para ser fortalecidos a partir desse elogio. O dinheiro eu conquisto muito mais rápido. O elogio é difícil conquistá-lo de fato. Então, se eu puder te falar alguma coisa sobre influência, sobre induzir alguém a fazer alguma coisa, eu usaria elogio ao invés de dinheiro. Até porque o elogio, são raros os que sabem elogiar, e é um pilar importantíssimo na liderança do século XXI, tá? E o dinheiro, eu tenho como correr atrás de ganhar muito mais do que eu ganharia nesse momento. Resumo do resumo, vamos lá. Olha só, existe um modelo de liderança que James Hunter traz no livro, e tudo que a gente falou ao longo desse episódio envolve esse modelo de liderança. Desenha mais ou menos aí na sua mente. Imagine uma pirâmide, mas inverte ela. Então a base da pirâmide vai ficar no canto superior, no topo. E aí você vai quebrar essa pirâmide em 5 camadas. De cima para baixo, liderança. Na segunda camada, autoridade. Na terceira, serviço e sacrifício. Na quarta, amor. E na quinta e última, lá na pontinha da pirâmide, lá embaixo, vontade. Agora você já sabe qual é o modelo de liderança que todos os insights que nós tratamos aqui nesse episódio estão encaixados e fazem parte dessa sequência, desse modelo de liderança que James Hunter traz no livro. Se você ainda não entendeu liderança, autoridade, serviço, sacrifício, amor e vontade, peço que você escute esse episódio novamente e que de preferência também vá atrás do livro. Inclusive, se você quiser comprar o livro, o link tá aqui na descrição. Esse é o modelo, essa é a pirâmide da liderança, a famosa pirâmide de liderança do James Hunter. Para quem é esse livro? Vou indicar esse livro para todos os homens solteiros que pensam que são o centro do mundo. No final da obra, o autor fala muito sobre egoísmo e como que eventualmente só deixamos de olhar para o próprio umbigo quando casamos ou temos filhos. Eu, como homem solteiro, admito que tenho essa dificuldade e vejo isso em muitos amigos também. Essa parte mexeu muito comigo. Então, se você, homem, jovem, solteiro, quer fazer da sua vida algo mais profundo, algo mais do que seus prazeres momentâneos, esse livro é para você e vai te ajudar a olhar para o outro e a servir de maneira muito, muito, muito mais profunda. Eu, Rafael Pires, eu vou chovendo molhado. Eu vou recomendar esse livro para quem exerce algum tipo ou cargo de liderança. Se você quer se tornar um líder melhor, dentro ou fora de casa, acho que esse é um dos primeiros livros que você deve ler. Eu vou deixar aqui o livro como um manual de negócios e indico para todos os profissionais dos mais diversos segmentos.
além de um verdadeiro guia para a vida, ele tem me ajudado a ter insights incríveis. Um livro da década de 80, que todas as vezes que eu leio, me traz novos aprendizados. Então, gente, para todos os profissionais dos mais diversos segmentos, como um manual de negócios. O que marcou ou mudou na sua forma de pensar ou agir? O que marcou muito pra mim, Rafa, foi a interpretação da regra de ouro do livro, né? A regra de ouro do livro é muito simples. Você fazer para os outros o que você gostaria que fizesse com você. E segundo o próprio autor, essa regra não é dele, né? A gente aqui, independente de preferência de religião, tem aí no ensinamento de Jesus Cristo, que além de qualquer tipo de líder religioso, é um empreendedor, talvez o maior da história, o ensinamento básico dele que é ame o próximo como a si mesmo. Mas como a gente interpreta errado isso, né? Aqui a regra, o mandamento não é ame o próximo e depois a si mesmo. Não. É ame o próximo como a si mesmo. A referência é como você se ama. Ame o próximo como você se ama. Então, se você não se ama, não tem como você amar o próximo. Então é muito importante falar isso para quem eventualmente está confundindo aqui toda a história e achando que ser um líder é servir e se anular. Não é isso. Ame o próximo como a si mesmo. Se ame, se fortaleça, aprenda, cresça e tenha muito mais para entregar. Eu, Rafael Pires, que marcou pra mim foi entender esse conceito de amor como um comportamento e não um sentimento. Isso marcou bastante pra mim e tem me ajudado como líder no Resumo Cast e também em casa, principalmente com a minha esposa. Muito legal, e o que me marcou muito foi enfatizar a questão das escolhas que está inserido aí no amor, mas principalmente a confiança que como líder eu transmito para o meu time. Então, a confiança, o respeito, a transparência, a lealdade, a franqueza é o que me marcou de uma forma muito pontual nesse episódio, nessa última leitura que eu fiz do Monge Executivo. Frase do livro que nós colocaremos numa camiseta. Essa frase me impactou tanto, Rafa, que eu colocaria numa camiseta, no outdoor, tatuaria no meu peito grandona. É a seguinte, ó. Amor não é sobre como você se sente em relação aos outros, mas sim como você se comporta em relação aos outros. Eu colocaria numa camiseta, lembrando que a gente do Resumo Cast, nós temos uma camiseta, em breve vem novidades sobre isso para vocês, mas eu colocaria a seguinte frase: a chave para a liderança é executar as tarefas enquanto se constroem os relacionamentos. Bom, direto do Acre, eu, Simone Casas, colocaria em uma camiseta uma frase que Margaret Thatcher traz aí no capítulo 1 do livro Monge Executivo. Estar no poder é como ser uma dama. Se tiver que lembrar as pessoas que você é, você não é. Desafio para o ouvinte. Ouvinte, eu fiquei aqui o episódio inteiro fazendo propaganda para esse desafio e mereceu, porque ele realmente é muito impactante. Você não vai ficar decepcionado ou decepcionada que você esperou até aqui para fazer esse desafio, porque para mim ele é o mais importante que já aplicamos até agora. Eu te contei já aqui, até 2 vezes, tá? Vou contar 3, porque isso é muito importante, que tem vários tipos de amor, né? Que são comportamentos que você pode ter em relação a alguém. Então eu queria que agora, ouvinte, se você está aí lavando a louça, dá uma paradinha rápida. Se você está tomando banho, desliga a água. Se você está andando, para e presta atenção. Pensa agora em uma pessoa que você ama muito. Companheiro, companheira, familiar, colaborador, não importa. Pensa agora em uma pessoa que você ama muito. Pensou? Para. É essa mesmo, tá? Não vale fugir. Pensou, veio na mente, escolhe. Eu quero que você agora avalie o seu amor a respeito dessa pessoa de acordo com os comportamentos que eu vou falar agora. Então, eu vou te falar agora os comportamentos e eu quero que você avalie cada um deles de 0 a 10 para ver o quanto que você ama de fato essa pessoa. Eu aposto que você já escutou alguma mulher ou homem, ou amigo ou amiga, falando assim, não, eu amo tanto ela, mas agora não é momento. Então você não ama, porque se você não está se comportando como quem ama, se não tem ação, não é amor. James Hunter deixa isso muito claro.
Então, pensa agora na pessoa que você falou que você ama aí e vê se em relação a ela, primeiro, você tem gentileza, ou seja, você trata ela bem? De 0 a 10, qual nota você daria? Depois, você tem humildade com essa pessoa? Você trata ela sem ser inferior a você? De 0 a 10, quanto? Depois, você respeita essa pessoa? Você trata ela com importância? 0 a 10. Será que você é altruísta em relação a essa pessoa? Será que você atende às necessidades dela? E aí, quanto de 0 a 10? Será que você perdoa essa pessoa? Será que você tolera as imperfeições dela? De 0 a 10, quanto que você faz isso? Vai. E será que você é honesto ou honesta com essa pessoa? Ou seja, será que você não engana ela nunca? De 0 a 10, o quanto que você é honesto ou honesta com ela? E de 0 a 10, o quanto que você tem compromisso com essa pessoa? O quanto que você tem a coragem moral de fazer a coisa certa? De 0 a 10. Se você quiser pausar e voltar para dar as notas de novo ou conferir o somatório, fica à vontade. Mas avalie a partir de comportamentos e ações o quanto que de fato você ama uma pessoa. Porque se você fala que ama e não faz nada, você não ama. Vamos lá, Simone, como que a gente faz aí? Como que o pessoal pode te achar nas redes sociais, conhecer mais um pouco do seu trabalho? Então, pessoal, tem um site lá onde fala tudo sobre Simone Casas, www.simonecasas.com. Inclusive, esse podcast vai estar lá também disponível para você. Estamos chegando ao final de mais um episódio do Resumo Cast, sempre com um grande livro para empreendedores. E eu quero te convidar agora para você fazer parte do nosso Clube do Livro, que é onde nós, os apresentadores do Resumo Cast, nós nos encontramos ao vivo, em encontros online com os nossos apoiadores, os nossos Tribers apoiadores e Tribers conselheiros do Resumo Cast, e nós debatemos ao vivo cada livro que a gente publica aqui no podcast, sempre com ensinamento, sempre com muita mão na massa. O Clube do Livro é muita mão na massa, é muita prática para que você consiga enraizar os ensinamentos dos livros que nós abordamos aqui. Então, se você quiser fazer parte do nosso Clube do Livro, entrar para nossa tribo de apoiadores, acesse agora mesmo resumocast.com.br/apoia-se e se torne um Triber apoiador ou um Triber conselheiro do Resumo Cast para ganhar aí, ter acesso exclusivo ao nosso Clube do Livro. E eu não posso deixar de agradecer e mandar um grande abraço aos nossos queridos Tribers conselheiros do Resumo Cast, que são empreendedores que apoiam o nosso trabalho de uma forma muito ativa em nossa campanha lá na Apoia-se. São eles: Márcio Gomes de Santana, Henrique Sanábio Vilela, Alcina Salles Giroto, Werner Vinícius da Silva Bezerra, Douglas Milan, Pedro Muschitz, Marcele Figueiredo Marcos Franco, André Moreira Martins Arruda, Jaqueline de Souza Ribeiro, Luiz Luciano dos Santos, Gustavo José de Luna Campos, Alexandre Nepomuceno Almeida, Jorge Pretel, Gabriel Cunha e Luiz Alberjante. Um muito obrigado para vocês e nós nos falamos no próximo episódio. A melhor forma de aprender é ensinando. Compartilhe estas ideias com alguém e nos ajude a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. Para saber mais, visite resumocast.com.br.